Olá, meu irmão e minha irmã, com alegria queremos partilhar um pouco sobre a liturgia deste domingo, 22º domingo do tempo comum. Queremos partilhar a partir do evangelho que está em Mateus, capítulo 16, versículos de 21 a 27. Naquele tempo, Jesus começou a mostrar a seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes, dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isso nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: Vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensa as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Então Jesus disse aos discípulos: Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, vai encontrá-la. De fato, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? O que poderá dar alguém em troca de sua vida? Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um de acordo com a sua conduta. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, meu irmão, minha irmã, nós temos aí uma realidade importante para que nós possamos meditar, refletir enquanto cristãos. Pedro repreende a Jesus. Jesus explica aquilo que ele iria passar, as dificuldades que iria enfrentar, e Pedro o repreende. Jesus o repreende ainda mais severamente, repreende a Pedro, diante disso, ensinando que nem Satanás, que por razões óbvias vai contra o projeto de Deus, mas também que o ser humano, que os pensamentos humanos acabam indo contra o projeto de Deus, pelo fato de que, feridos pelo pecado original e com a concupiscência, nós temos em nós uma forma egoísta de pensar. Pensamos nas nossas satisfações, no nosso mundo. Portanto, isso e uma forma comodista também, Vamos nos acomodando às realidades, e isso vai contra o projeto de Deus, que espera muito mais de nós. Diante dessa realidade, Jesus explica que seguir a natureza humana que busca satisfação temporária, uma vida egoísta e comodista, significa ganhar a vida para nós aqui, mas perder a vida eterna. E que seguir a vontade de Deus, que exige sacrifício, que exige esforço da nossa parte, que exige investimento do nosso tempo, inclusive, é perder a vida aos olhos humanos, mas ganhar a vida eterna. Veja, os olhos humanos, o que o mundo nos ensina, é totalmente contrário à lógica do reino de Deus. Perder a vida aqui é ganhar lá. Ganhar a vida aqui é perder lá. Nós precisamos aprender a enxergar as coisas com os olhos de Deus. E aí a segunda leitura nos traz algumas afirmações muito interessantes, mas quero parar de uma maneira especial na ideia de que São Paulo nos pede para não nos conformarmos com este mundo, com a forma de pensar deste mundo, apegados aos bens que nós temos aqui, aos cargos, à fama, ao status e aquela coisa toda, ao dinheiro, Isso é perder a própria vida. Isso é perder a vida eterna. Ao contrário,
nós somos chamados a renovar, a transformar a nossa forma de pensar e sentir de maneira que agrade a Deus. E como nós podemos fazer isso aqui no mundo? Largamos tudo e vamos morar num mosteiro? Não. Nós temos, a partir do olhar da fé, do olhar do cristão, do olhar de Deus, nós temos duas reflexões a respeito das coisas deste mundo. Em primeiro lugar, as coisas deste mundo nos dão satisfação? Sim, claro, né? E não há problema nisso. E é interessante quando nós olhamos para essa satisfação que as coisas deste mundo nos dão e pensamos, esta satisfação que nós temos aqui não é nada em vista daquilo que nós teremos na vida eterna. Portanto, isso aqui é um pequeno brilhozinho, né? No grande sol que seria a vida eterna. Então é importante nós olharmos aqui para refletirmos sobre como será lá. O segundo ponto importante é que tudo que nós temos aqui, os bens materiais, os cargos, as funções, as nossas missões, aquilo que nós fazemos, nossas famílias, as pessoas, tudo deve ser motivo para pensar e viver conforme a lógica divina, pensando na vida eterna. Toda a nossa relação com as coisas daqui precisa ser pensando na eternidade. Então vamos para algumas coisas, dois exemplos práticos, né? Ao invés de, com um cargo de chefia que nós podemos ter, por exemplo, seja aí numa empresa, seja até mesmo na vida eclesial, né, na igreja, ao invés de nós pensarmos assim, eu me apego a esse cargo, eu quero esse poder, isso me faz bem, me sinto bem, então vou pisar em cima das pessoas para que eu possa conseguir me manter aqui o máximo possível, para que eu possa me sentir bem diante dos outros, orgulhoso, arrogante, né? Poderia pensar desse jeito, mas isso é perder a sua vida eterna. Isso é ganhar a vida aqui talvez, mas perder a sua vida eterna, né? Galgando degraus e essa coisa toda. Pensar na vida eterna é fazer de uma outra maneira. Eu sou chefe, ou seja, Deus me coloca pessoas para que eu seja responsável, então vou fazer de tudo para que elas sejam pessoas melhores, para que elas possam crescer, vou ensiná-las a trabalhar em equipe, vou ensiná-las a trabalharem juntas, vou ensinar elas a crescerem como pessoas, né? Desenvolver o seu potencial. Olha que diferença. Vou ensinando-as e levando-as para Deus. Ou seja, eu estou pensando na vida eterna para mim e para aquelas pessoas. Veja a diferença. Ou um outro exemplo simples, você que é uma pessoa muito criativa, né? Bom, vou utilizar a minha criatividade para produzir coisas que me satisfazem ou para ganhar dinheiro, ou seja, pensando em mim. Por que não usar a sua criatividade para encontrar soluções para as dificuldades das pessoas? Não tanto pensando no dinheiro, claro, você pode até ganhar, a gente não está aqui negando essa realidade, mas de uma maneira mais altruísta, de uma maneira mais caridosa, viver a caridade cristã. Como eu posso ajudar as pessoas de rua? Quais são as soluções que nós podemos encontrar diante das situações difíceis que existem no mundo hoje? Ou mesmo das pessoas que são próximas a mim, pelo menos, já que eu não posso mudar o mundo todo. Né? Isso é pensar com um olhar na eternidade. Isso é muito interessante. Nós temos na primeira leitura ainda o exemplo do profeta Jeremias. Né? O profeta Jeremias, ele, na leitura de hoje, nos mostra que por alguns momentos ele titubeou, ele ficou receoso. Será que eu vou continuar isso? Não, eu não quero mais ser profeta, porque sendo profeta, falando aquilo que Deus quer, e muitas vezes são palavras duras, as pessoas vêm em cima de mim, me perseguem, não gostam de mim, sou expulso de diversos lugares, a minha família está me rejeitando, então eu não quero mais continuar esta vida.
Ou seja, por alguns momentos passou pelo coração do profeta Jeremias aquele pensamento humano, né? Não, eu quero guardar a minha vida aqui. Chega de gastar a minha vida aqui. Chega de perder a minha vida aqui. Eu quero guardar a minha vida aqui. Mas Deus, que olhou para um coração do Jeremias, que sempre foi um coração aberto para Deus, aberto para a graça de Deus. Deus olha para o coração deste homem e o ama. E faz com que ele sinta o seu amor, o quanto Deus quer o melhor para ele, o quanto Deus quer a salvação eterna para ele. E daí o profeta Jeremias exclama: seduziste-me, Senhor, e me deixei seduzir. Por quê? Porque ele sente no seu coração, no seu interior, aquele amor profundo que vai lá nas entranhas dele. É por isso que ele ainda vai dizer assim, que sentia como que se um fogo o abrasasse por dentro. Por mais que ele tentasse desistir, ele não conseguia. Porque ele sentia a força do amor de Deus, que queria arrastá-lo, que queria levá-lo para o bem, para a vida eterna. Então ele não insiste nesse caminho que era se acomodar, que era viver o que o ser humano pensa, né? Que o mundo propõe, ou seja, ir contra o projeto de Deus. Não, eu irei a favor do projeto de Deus, continuarei a minha missão. Então isso nos traz algumas reflexões bem interessantes para este domingo e para toda esta semana. Nós precisamos pedir essa graça a Deus. Nós precisamos transformar a nossa mente e o nosso coração. E eu convido você a fechar por um instante os teus olhos e pensar nestas realidades. Nós pedimos ao Senhor que nos ajude, que transforme a nossa mente, o nosso coração e nos ajude a nos relacionarmos com tudo aquilo que nós temos aqui e que é passageiro. Sejam as pessoas, sejam as situações, sejam os bens materiais, o que for, tudo é passageiro. Que o Senhor nos ajude a nos relacionarmos com tudo isso de maneira correta, né? A partir daquilo que, como disse a segunda leitura, é bom, é amável e agrada o coração de Deus, para que tudo isso possa nos levar à vida eterna e que também possa ser usado para levar a tantas e tantas pessoas para a salvação eterna. Que Deus nos ajude a sermos fiéis e a lutar contra esta natureza que muitas vezes nos impede de fazer a vontade de Deus, né? Que quer nos manter no comodismo, na preguiça, na falta de compromisso, no pensar apenas em nós mesmos e deixar de lado algo muito maior. Que o nosso coração possa se abrir neste momento e que nós possamos fazer a mesma experiência que Jeremias fez, de sermos seduzidos pelo amor de Deus, que convence o nosso interior da beleza de perder a vida aqui para ganhar na eternidade. De viver a nossa cruz, as nossas dificuldades, o sacrifício por amor a Deus, para ter depois a salvação eterna. Sobre vós, meu irmão e minha irmã, sobre a vossa família, desça a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.